Bom, ainda falando sobre economia, pesquisas e estudos mostram que o real é uma das moedas mais desvalorizadas de 2024. O cenário se torna ainda mais desanimador com a instabilidade política e econômica e o aumento do dólar. Mas como equilibrar as contas? Nossa equipe conversou com especialistas sobre o assunto. Vamos conferir. Quando o assunto é economia, o Brasil é um dos países com futuro incerto. Os brasileiros têm enfrentado dificuldades para manter as contas em dia. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostrou um endividamento de quase 77% das famílias brasileiras. Mas a questão vai além. O real foi uma das moedas mais desvalorizadas neste ano e a consequência é uma instabilidade econômica. O real, dependendo do dia que você faz essa comparação, está em segundo, terceiro lugar entre as moedas que mais se desvalorizou. Muita gente às vezes fala assim, o dólar subiu, né? Mas na realidade não foi o dólar que subiu. O dólar está praticamente estável, né? O real é que se desvalorizou. Então, na comparação, você acha que o dólar aumentou de preço, né? Mas é o real que se depreciou, se desvalorizou em relação ao dólar. Isso vem desde o início do ano, né? Vários motivos estão fazendo isso, né? Nós temos os motivos externos, a questão das guerras, né? Na Ucrânia, guerra no Oriente Médio, né? Na faixa de Gaza, eleição nos Estados Unidos, tudo isso aí está influenciando um movimento, às vezes especulativo, às vezes não, no mercado financeiro, que faz com que o real venha se depreciando nos últimos meses. Mas o principal fator é doméstico, aqui dentro do Brasil, é o descontrole das contas públicas. Isso aí está gerando uma desconfiança do mercado, tanto o mercado nacional, os investidores nacionais, quanto e principalmente o mercado internacional, aqueles grandes investidores internacionais que investem aqui também no Brasil, né? Então, essa desconfiança de que o governo vai conseguir equilibrar as contas públicas, ou seja, só gastar aquilo que ele arrecada, pelo menos, né, que está fazendo com que as pessoas não tenham confiança na moeda, no investimento no Brasil, acaba retirando o dinheiro do Brasil, a procura por dólar aumenta e, consequentemente, o real se deprecia. De acordo com o economista, a inflação estava controlada até o início do ano, mas com o recente cenário, a mudança está clara e já pesa no orçamento das famílias brasileiras. Aumento nos preços de muitos produtos e alimentos. À medida que você tem a moeda real desvalorizando, né, você tem uma pressão inflacionária, não só dos produtos importados direto, que ficam mais caros, como também aqueles produtos que têm insumos, matérias-primas importadas, né? Então, isso está causando um aumento da inflação no Brasil, que estava sob controle, né, até no início do ano, e agora, principalmente no segundo semestre, ela vem aumentando novamente, e o Banco Central, para evitar que ela saia do controle, né, uma vez que o Banco Central tem hoje uma meta a perseguir, que é a inflação de 3% ao ano, né, com a tolerância de 1,5%, ou seja, então até 4,5% estaria dentro da meta estipulada. E a projeção de inflação para esse ano já está em 4,6%, 4,7%, ou seja, está acima da meta do governo para a inflação. E para o ano que vem também, a inflação, a previsão de inflação já está aumentando também. Isso fez com que o Banco Central, na última reunião do Copom, elevasse a taxa básica de juros, a famosa Selic, né, em meio ponto percentual, como forma de conter esse aumento descontrolado dos preços. O governo federal deve apresentar nos próximos dias um pacote para ajustes fiscais que deve equilibrar as dívidas. Mas até lá, o resultado é esse: desvalorização do real, que traz aumento da inflação e dos juros. Realidade que afasta novos investidores do país. Então, são consequências que vem desde o início, que é uma questão básica do governo, igual na nossa casa, nas nossas empresas. A gente sempre faz o quê? Não, eu ganho tanto, eu tenho que gastar igual ou menos. O ideal é até gastar menos, você poupar e investir um pouco, né? Nas empresas, a mesma coisa, né? Então, uma empresa, por exemplo, chega no banco para pedir um financiamento, o banco pede o balanço, os balancetes da empresa e vai verificar se aquela empresa está com as contas em dia, se ela está gastando igual ou menos do que ela está faturando, né? E no caso do governo, os investidores é a mesma coisa, eles não querem investir num país que está gastando mais do que arrecada.
porque o risco lá na frente é de esse país não conseguir pagar as suas dívidas. Para o economista, o momento é favorável para os investimentos. Você pega esse dinheiro seu, investe e deixa para comprar aquilo que você pensa daqui a 6, 7, 8 meses, um ano, né? Ou seja, nós temos hoje um ganho real muito grande, juros bem acima da inflação, né? E isso que é justamente o que o Banco Central faz. Ele aumenta a taxa de juros para que as pessoas deixem de comprar e passem a investir. E aí faz com que os preços recuam, pelo menos param de subir, né? Então, o que a gente pode fazer hoje é aproveitar esse ganho maior na renda fixa e investir, seja em títulos públicos, seja em renda fixa dos bancos privados, etc., em várias opções no mercado, né? Mas é uma opção bem interessante. E, por outro lado, o financiamento fica um pouco mais caro, então as pessoas precisam verificar junto ao banco, a financeira, qual a taxa que está sendo cobrada, né? Porque quando você aumenta, o Banco Central eleva a taxa de juros, o Selic, você tem, por um lado, o aumento dos juros de financiamentos e empréstimos, e, por outro lado, você tem também o aumento dos juros das aplicações financeiras. Então, é um momento de você pensar em não comprar, em economizar e investir no mercado financeiro.